Vamos para a palavra de Deus, né? Eu pedi ao Senhor nesses dias, quando eu fui incumbido de nesta manhã trazer a palavra de Deus, algo que fosse uma realidade em nossas vidas, e até procurei um tema, e o único tema que eu nem falei para a mídia aí, né, para a comunicação, porque estava um tema indefinido até 5 horas da manhã. Eu falei, não vou mandar para Laanda não 5 horas da manhã. Continue. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, refletir, meditar, porque continue nos dá, né, a direção, o entendimento de não parar. Continue. Eu quero nessa manhã trabalhar sobre um tema de continuar semeando. E o que é semear? Semear é um ato de lançar sementes. E é bem verdade que a palavra de Deus, ela diz para nós, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos repetir juntos? E não nos cansemos de fazer o bem. Vamos juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, se não desanimarmos. O que nos fica forte aqui para nos orientar nessa manhã, se não desanimarmos. E é bem verdade que às vezes nós nos cansamos de continuar fazendo o que é certo. Tem momento, alguém já passou por isso? A gente faz tudo certo, quem faz errado parece que está dando certo para ele. Vamos ser sinceros. Às vezes nós queremos parar porque parece que o negócio não está dando resultado. Parece que aquilo que a gente semeia, que as nossas sementes de fé, de oração, as nossas sementes que o Senhor nos orienta através das nossas ações, parece que elas nos surtem efeito. Parece que estamos perdendo tempo. Por isso que eu quero trabalhar esse tema de continuar. Continue. Porque se as pessoas e as circunstâncias ao nosso redor não mudam, nós certamente estamos mudando. Porque talvez a gente está tendo um parâmetro de medir as coisas ao nosso redor e nós não estamos olhando para nós mesmos. E parece que as coisas ao nosso redor não estão andando mesmo. A cada dia nós encontramos nesse mundo dificuldades, a cada dia novidades que vêm para dificultar a nossa caminhada cristã, na criação de filhos, no relacionamento conjugal, no trabalho, que a cada dia parece que fica mais difícil, e é uma verdade. Por isso que ele diz assim, que a gente não cansar de fazer o bem. Nós vamos colher, se a gente não desanimar. Só o que acontece? Quando nós temos esse sentimento, às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, parece que não está dando resultado aqueles nossos esforços, às vezes parece. É nesse momento que ele diz, não desanime. Se você não desanimar, você vai colher do fruto da semente que você está semeando. Você vai colher esse fruto na oração. Essa oração que você está fazendo, semeando, por um parente, de repente por uma situação, ela tem o tempo exato, no tempo de Deus, para eclodir, para poder dar o fruto. E é bem verdade que existe uma lei universal de Deus, que plantar e colher tem um princípio: você vai colher tudo o que você plantar. E aí, às vezes, nesse tempo que nós estamos caminhando, parece que está dando tudo errado, às vezes a gente semeia sementes erradas. Quem está me entendendo essa manhã? Às vezes nós saímos desse entendimento de esperar, não desanimar, e a gente começa a colher, ou melhor, semear discórdia dentro da nossa casa, porque nós entendemos que talvez aquilo que não está funcionando aparentemente me leva a concluir que vai dar tudo errado. Aí eu preciso entender nessa manhã, se eu não desanimar, eu vou colher aquilo que o Senhor prometeu.
As promessas do Senhor eu vou colher. E essa realidade do plantar e colher, ninguém pode mudar. O que você plantar, você vai colher, seja bom ou mal, você vai colher. Eu vou colher, nós vamos colher. E Deus, Ele coloca condições para a gente ter esse entendimento nessa manhã. Se plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, vou colher o mal. Continue plantando sempre as coisas boas, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com dor, mas continue plantando essas sementes boas, porque essa promessa do Senhor para o seu coração é para que você tenha entendimento que Ele está olhando o teu coração, a tua intenção, as tuas ações e a tua semeadura, e Ele vai te ajudar se você continuar com fé, com perseverança, não desanimar. A própria palavra de Deus lá em Apocalipse fala isso. Apocalipse 2:19 diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Nós temos melhorado. Nós temos a cada dia melhorado um pouco com o Senhor. Talvez esse tempo que nós temos caminhado com o Senhor, Ele nos leva para uma maturidade de entender que eu não posso desanimar. Talvez entre nós esteja algumas pessoas querendo desanimar, querendo desistir, querendo fazer com que tudo pare, jogue tudo para o alto. Mas continue semeando, porque Deus vai fazer brotar essa semente. Você crê nisso? Você crê que a tua semente, ela tem um tempo de germinar? Eu preciso entender isso nessa manhã, porque Deus vai te entregar essa colheita, Deus vai te entregar aquilo que você tem semeado, mesmo com lágrimas. A palavra de Deus diz lá em Salmo 126, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Se fosse você, eu dava um glória a Deus, porque se você está chorando, semeando nesse solo, chorando, você vai colher com alegria, porque a palavra para a minha vida é para a sua. Por isso que eu não posso parar de semear, porque eu tenho esse entendimento que a minha semeadura era opcional. Eu semeio coisas boas ou ruins, eu só tenho certeza de uma coisa: a colheita é certa. Aquilo que eu estiver semeando, eu vou colher. Então, eu preciso entender que a semeadura é opcional e a colheita é certa. Você que escolhe a semente. Você que vai escolher a semente que você vai semear daqui para frente. Porque o Senhor nos reuniu nessa manhã, manhã de ceia, para que a gente venha no exato momento de celebrar a ceia com Ele, para lembrar das coisas que Ele tem dito para nós. Nós temos uma aliança com Deus. Ele tem uma aliança conosco. Então Ele diz que a semeadura é opcional, então eu preciso escolher a semente certa para plantar daqui por diante. Sabe por quê? Porque na colheita é que vai se revelar o fruto. Na colheita você vai ver que é necessário hoje você saber o que você vai semear daqui por diante. Ainda dentro desse pensamento, percebemos a importância da semeadura. Falar em sementes, eu quero que a gente tenha clareza nessa manhã, que são ações que fazemos que vão resultar em uma colheita. Até aqui tudo bem? Sementes são as minhas ações que eu estou plantando aqui na terra. São ações que eu estou fazendo e eu vou gerar para a minha vida, para a sua vida, uma colheita. Então eu devo prestar atenção, porque nós vemos que o que se planta se colhe, e quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus que fala isso. Então eu preciso agora ser mais seletivo. No momento de tribulação, no momento de dor, no momento de fraqueza, eu preciso entender que eu preciso semear boas sementes. Se hoje você começa a plantar semente de obediência, você vai colher frutos.
justiça de Deus para a tua vida. Se você plantar perdão, você vai colher reconciliação. Se você plantar honestidade, você colherá confiança. Ou seja, tudo tem um resultado. De ser um cristão honesto, as pessoas vão ver honestidade em você, vão confiar em você, é isso que você vai colher. Se você liberar perdão, semear perdão no ambiente onde você trabalha, onde você mora, onde você convive, você vai colher reconciliação, ou seja, você vai ser um reconciliador dentro do ambiente que você tiver. Vocês estão entendendo? A semeadura ela é muito importante para nossas vidas, porque eu entendo que se eu semear bondade, eu vou colher amigos. Se eu semear humildade, eu vou colher grandeza. É dentro desse pensamento que se eu plantar e semear perseverança, eu vou colher um contentamento, porque eu vou esperar, vou perseverar e eu vou me contentar, porque Deus vai responder. É isso que eu preciso selecionar daqui por diante. Se você semear fé, se fosse você, daria um brado de vitória, você vai colher milagres em nome de Jesus. Se você semear isso todos os dias, e mesmo em meio a dificuldades, aí percebemos até que no momento de que o mundo espiritual, ele responde no seu tempo a toda semeadura. Nada fica fora dessa semeadura, ou seja, o reino espiritual, tudo que você plantar, você vai colher. Lançar palavras de bênção, mesmo não vendo, mas crendo, é semear. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu estava conversando com ela a respeito de coisas que ainda não acontecem no reino espiritual, dentro da nossa casa, porque parece que nós vedamos, parece que nós paramos dentro do nosso lar algumas ações. Talvez nós não temos mais lançado palavras de bênção em meio à tribulação. Então, dentro de casa ou dentro do trabalho está acontecendo alguma coisa ao contrário daquilo que você espera e de repente o que você faz é murmuração. Você está lançando uma semente para dar uma condição para o reino espiritual responder conforme você semeia. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Nós, como cristãos, temos que entender que o solo fértil é o Senhor que está regando. A nossa semeadura é o entendimento espiritual das coisas. Eu estou semeando num solo fértil. O agricultor é o Senhor. É Ele que rega a boa semente. E nós vemos que a Bíblia está repleta de textos que nos ensina o princípio da semeadura e da colheita. Gálatas 6, 7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Já parou para pensar nisso? Que tem coisas que nós temos feito e não temos percebido a dimensão do que isso pode ocasionar na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida na criação de filhos. Quando nós olhamos para uma situação e lançamos uma semente, uma palavra de desvalor para o nosso filho, parece que nada acontece. Brincadeira, o reino espiritual está atento ao que você lança dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, onde for. Mas eu quero me resumir aqui dentro da nossa casa, o nosso pedacinho de céu. É o nosso refúgio ali, que o Senhor nos deu. Eu preciso olhar para aquilo que eu vivo hoje e ver o que eu estou lançando como palavras que podem edificar ou não. Alguns aqui entre nós têm casas boas, grandes, aconchegantes. Alguns de nós talvez não tanto assim, mas todos temos um cantinho para morar. Aí depende de como você olha esse cantinho para morar, isso reverberará espiritualmente para o teu lar. É uma verdade que nós precisamos compreender nessa manhã, que aquilo que nós temos lançado, a semente, ela tem poder. Ela tem poder para gerar
colheita. E o que nós estamos semeando? Em Gênesis 26 relata que a semente tem o poder, tem o potencial de gerar essa colheita. E quando eu vejo isso, que a semente plantada também em tempos de crise, ela vai gerar essa colheita de milagres. Começamos lá em Isaac, em Gênesis 26, quando se fala, que eu não vou ler o texto, para ser breve. Citamos Elias e a viúva de Sarepta também, lá em 1 Reis. Se nós formos ver a história da viúva de Sarepta aqui, Elias e a viúva de Sarepta, o que conta essa passagem? De que ela só tinha um punhado de farinha e de azeite. E quando Elias pediu para que ela fizesse um bolo, ela disse, eu vou fazer, o que eu tenho é o suficiente para que eu e meu filho nós venhamos a comer, depois morramos. Ela deu um decreto ali. Ele falou assim, o Senhor diz assim, vai lá, faz aí um bolo para mim, o Senhor diz que nunca vai faltar farinha nem azeite nesta casa. Ela começou semeando algo triste, mas ela entendeu da parte do Senhor e obedeceu. Essa obediência dela gerou provisão para a casa dela. A palavra, o texto diz, se você ler lá no final, ele diz que nunca faltou a farinha e o azeite. Porque mesmo numa crise, mesmo num momento difícil, ela ouviu uma orientação da parte de Deus e obedeceu. A obediência, ela gera para nós colheita de milagres. Isaac, ele plantou a sua semente em tempo também de crise. Havia fome na terra. O que Deus falou para ele? Deus disse que a semente, o lugar que ele tinha que estar, não era para ele sair. E ele obedeceu ao Senhor. O que ele fez? Essa semente que ele plantou, a semeadura, o solo que ele tratou ali, deu 100 por 1 para ele. Vamos lá ler em Gênesis 26. Diz assim, Gênesis 26, no versículo 12, diz assim, naquele ano, quando Isaac plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, e tantos servos que os filisteus invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Olha só. Ele tinha recebido uma ordem do Senhor para permanecer, para não ir para o Egito. No tempo de crise, ele não negligenciou a obediência do Senhor e teve resultado. E mesmo assim, teve pessoas, os filisteus invejaram e tamparam os seus poços. E você acha que ele desistiu? Ele continuou semeando. Eu estou falando rapidamente de algumas coisas aqui para a gente entrar num contexto onde a gente entende que a semeadura que nós precisamos entender nesta manhã é aquilo que nós estamos fazendo conosco mesmo, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com nossa área profissional, com tudo que nós temos, que Deus tem dado em nossas mãos, e nós talvez estamos semeando palavras que venham a estar tirando da rota de Deus, porque a nossa palavra, a nossa voz, ela tem um efeito no reino espiritual. E talvez a gente não perceba isso. Davi conhecia esse princípio, que quando ele tinha que oferecer algo ao Senhor, ele queria comprar um lote para construir o templo. O texto diz que o negociante falou para ele, não, eu não vou cobrar uma coisa que você vai fazer do Senhor. Ele falou, não, eu não quero semear nada que não me custe. Ele entendeu o princípio que ele queria pagou um preço justo por aquele território, por aquela área, para construir o templo. Eu entendo que ele semeou ali
com um valor que ele achava justo, porque ele entendia que era para o Senhor. A semeadura dele produziu aí um princípio de honra ao Senhor, de honrar por um lugar. Quando nós vemos todo esse contexto, eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que se você tem semeado, não desanime. Talvez você está esperando uma resposta aí de uma semeadura, de algo que você tem pedido para o Senhor, mas a palavra de Deus diz que há um tempo de plantar, um tempo de colher. A Eclesiastes fala isso. Diz também para a gente não cansar de fazer o bem, de continuar semeando, de continuar persistindo. Se a gente não se cansar, a gente vai conduzir a nossa caminhada, a gente vai ter uma constância, sem desanimar. Mas como nós estamos hoje? Vamos lá, um agricultor, ele compra uma terra, ele cuida da terra, qual a perspectiva dele? Cada semente que ele planta ali, ele tem uma perspectiva de uma colheita. Ele estudou aquele solo, ele estudou o tempo, então essa semente eu vou plantar aqui, tem um tempo de colheita. Ele até pensa nas adversidades do clima. Ele pesquisa tudo. Trazendo para a nossa área, o que nós precisamos entender? Que tudo que você semeia, toda semente que você semeia, tuas sementes de oração, tuas sementes de fé, todas as sementes que nós semeamos, ela não precisa ser só semeada, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser regada todos os dias. Ela tem que ser observada todos os dias. Toda semente que você planta, porque você fala, Senhor, eu te peço isso, semeou aí no campo da oração, e de repente, já orei. Você tem que cuidar dessa semente. Você tem que orar todos os dias. Você tem que regar com fé todos os dias. Eu olho para o meu marido, para a minha esposa, eu não vejo condições nenhuma de ele se converter naturalmente. Mas eu vou semear em oração que o Senhor irá convertê-lo a Cristo, que o Senhor irá transformar essa situação, que o Senhor irá fazer o sobrenatural. É você lançar a semente e cuidar dela. É você regá-la todos os dias. Imagina o agricultor quando vem aquelas calamidades e ele tem que proteger, tem sementes que eles colocam cobertura para proteger por causa da geada, algumas coisas. Então, é esse cuidado. Quando nós semeamos, eu quero que você tenha esse entendimento de que hoje, nós primeiro temos que mudar a nossa ótica do que nós estamos semeando em casa e fazer uma varredura no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os filhos, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento profissional e no meu relacionamento, em primeiro lugar, com Deus. Porque às vezes, quando eu me relaciono com Deus, eu só reclamo, eu só peço, eu não me humilho, eu não me entrego, eu não me declaro, eu não sou o suficiente para reconhecer que sou dependente dele total. E aí esse entendimento me leva a dizer que eu preciso regar, olhar todos os dias. De repente tem uma situação que eu e vocês estamos passando dentro de casa, porque nós mesmos semeamos. Porque nós mesmos criamos essa situação. Semeamos palavras de discórdia, de descontentamento, palavras de desesperança. Antes de encerrar, eu quero falar um texto de Mateus, capítulo 13, versículo 28. Joio e trigo. A partir do capítulo 13, versículo 24, diz assim: Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo.
Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? A palavra diz assim, que um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Você pode ter semeado, e com certeza sementes boas, mas aqui eu quero que você compreenda de que esse cuidar dessa semente, cuidar dessa semeadura, cuidar diariamente dela, para que o inimigo não venha a plantar o joio. E o que é esse joio? Bom, ele diz que não era nem para arrancar, porque ele é muito parecido, ele se confunde com o trigo. Então, se ele arrancasse antes, ele ia tirar a colheita também. Mas eu quero chamar a tua atenção de que esse joio são aqueles pensamentos que você recebe na hora do desânimo, na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Você plantou boas sementes, você orou por algo, mas veio o inimigo e plantou joio. Te colocou no lugar de pensamentos de incredulidade, sementes de desvalor. Eu estou semeando, mas eu não vigiei, e o inimigo plantou no meio da minha plantação o joio. Por isso que nós desanimamos, por isso que nós queremos desistir, por isso que as coisas não fluem, porque dentro de toda essa semeadura eu preciso vigiar, eu preciso colher, ou melhor, cuidar dessa semeadura. Eu preciso cuidar todos os dias da semente de fé que o Senhor vai fazer sobre a minha vida, e isso é todo dia eu vou regar essa semente de fé, de que essa situação contrária, de que dessa tribulação, ela vai terminar, ela tem um período para acabar, porque o Senhor está cuidando. Eu estou semeando com fé, estou buscando no Senhor com fé. Aí eu começo a olhar que talvez o inimigo plantou esse joio, porque eu mesmo lancei palavras no meio da semeadura. Quem está me entendendo nessa manhã? Eu quero ser bem resumido, a gente já vai terminar aqui, porque é bem prático. O que nós estamos semeando? E de repente algo que você está colhendo hoje, ou está demorando para colher, é porque você mesmo declarou. Nós perdemos a mão de celebrarmos, de declarações dentro da nossa casa, de declarar que hoje há cura. Declarar que nesse ambiente que nós estamos reunidos, há um Deus presente, porque Ele diz que Ele está aonde 2 ou mais estão reunidos em nome dEle, Ele está aqui. E declarar que hoje você, se precisa de uma cura, você será curado em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Uma situação adversa dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, eu vou buscar em Deus e vou declarar que isso está falido em nome de Jesus. Declarações, e não a gente começa a fazer declarações contrárias, dizendo, isso não está dando certo, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor está fazendo, ou não está fazendo, mas Ele está fazendo. Ele sempre fez em nosso favor. A gente não consegue enxergar, porque talvez essa semeadura, ó vida, ó céu, está tudo errado. Continue semeando. O louvor pode subir, por favor. Continue semeando, mesmo em meio a dificuldades. Continue semeando para aquilo que você tem feito todos os dias nas suas orações. Reavalie as sementes que foram plantadas e começaram a criar ervas daninhas. Talvez você vai ter que sair daqui hoje e pedir perdão para o teu cônjuge, para o teu vizinho, para o teu filho, porque uma semente que você lançou, é só o agricultor que pode retirar. A erva daninha
cabe a nós. Deus já nos orienta. Quando a parábola do trigo e do joio, de imediato eles falaram para o agricultor: quer que a gente arranque o joio? Ele falou: não, agora não, se tirar vai estragar toda a colheita. Mas hoje é o tempo de tirar a erva daninha, o joio da nossa vida. Essa semente que nós lançamos e que veio causar, ou está causando mal para nós, para a nossa vida, para os nossos filhos. Porque talvez a gente não tenha dimensão do que nós falamos e no secreto, os nossos filhos, ou nosso esposo, ou nosso marido, estão sendo bombardeados no reino espiritual. Porque declaramos sementes malignas. Declaramos sementes e jogamos nesse solo, e talvez algumas coisas estão desordenadas por causa disso. Simples assim. Uma semente que pode estragar toda a colheita. Mas existe um tempo certo. Esse tempo certo é quando o Senhor diz que essa semeadura sou eu que tenho que cuidar. Como é que eu estou semeando no meu relacionamento? Digo mais uma vez, que isso são estatísticas relevantes nos relacionamentos, que não estão dando certo por alguma coisa. Como é que eu estou semeando? Você parou para pensar? Que palavras que eu semeio para meu companheiro, ou para minha companheira, para os meus filhos, ou talvez para mim mesmo? Quando eu me encontro numa dificuldade, parece que eu estou naquele momento de desanimar, é aí que o inimigo vem e planta o joio. Aí o inimigo vem e fala: é isso mesmo, você é isso mesmo, é isso que você falou, um inútil, uma inútil, esse relacionamento que nada, não vai dar certo, já não está dando certo, você mesmo disse. Essa semeadura que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, que é tão simples, mas é tão profunda no sentido de efeito. Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos a nossa língua para amaldiçoar ou para abençoar. E talvez as tribulações, as demandas diárias não nos fazem sensíveis a perceber o que nós estamos semeando. Talvez até no nosso trabalho. Eu vou ter que ir para esse trabalho de novo. Vou ter que encarar aquelas pessoas de novo. Hoje vai dar tudo errado, porque o lugar lá é ruim. Vocês estão entendendo? Você chega lá, dá tudo errado mesmo. Até briga entre os funcionários, entre os companheiros de trabalho. Do nada se levanta alguém contra você, porque você de repente não mudou essa semeadura. Obrigado, Jesus, por esse lugar de trabalho, por essa fonte de renda. O Senhor sabe como está meu coração, mas enquanto eu estiver ali, vai ser lugar de bênção, porque eu vou profetizar, eu vou liberar palavras sobre aquele lugar vai ser transformado, porque eu carrego a tua presença. Esse lugar ele vai ser transformado, porque o Senhor me colocou ali. Mas, Senhor, lhe aprove mudar, muda, mas conforme a tua vontade. Estou falando isso para você, porque eu passei experiências incríveis com isso. Eu semeei ruim, aprendi a semear bem. E antes de eu sair do local que eu trabalhava, colhi bons amigos. Inclusive alguns estão aqui. Porque eu entendi que eu preciso mudar essa semeadura. O meu comportamento, o meu jeito de lançar palavras, de semear no solo, aonde eu carrego algo dos céus. E nós temos que nos habituar com essa semeadura. O céu responde aquilo que você tem semeado. O próprio Senhor diz isso. Talvez nós precisamos sair daqui, como eu disse anteriormente, se você decidiu realmente mudar essa trajetória, não carregar mais
essa semente de amargura no teu coração, é liberar perdão. Sempre vai ser assim. Talvez em algum momento você desvalorizou o que você tem. É assim mesmo. Muda o vocabulário, muda o termo como você está semeando. Fecha teus olhos, por favor. Enquanto o louvor toca, eu gostaria que você meditasse um pouquinho, alguns minutos, a respeito dessa semeadura que nós falamos, a respeito do que tudo isso talvez no começo não parecia não ter sentido para você. Semeadura, palavras, são ações que eu faço no meu dia a dia. Semeaduras são aquilo que eu estou liberando por onde eu passo. Então eu lanço semente de amor ou discórdia, eu lanço semente de perdão ou dor. Que sementes que eu estou lançando? Talvez até o meu Instagram, minha rede social está lançando isso, eu não estou percebendo. Talvez meu coração ficou tão cauterizado que eu estou andando pelo caminho e semeando sementes que talvez estão ferindo pessoas, sementes que talvez estão provocando mal. Mas o Senhor nesta manhã, Ele diz: mude a semeadura. Agora, durante o louvor, você aonde no seu lugar, se você percebeu isso, talvez que você semeou palavras de discórdia, palavras que foram de murmuração, palavras que vieram contrário àquilo que Deus tem nos ensinado, o primeiro momento é arrancar agora. Agora, o joio e o trigo cresceram, agora dá para arrancar. É agora que você vai fazer isso. É agora que você vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tiro do reino espiritual esta palavra de maldição que eu disse para alguém. Eu tiro do reino espiritual isso que tem me incomodado, isso que eu tenho todo dia falado, murmurado. Eu retiro isso agora. O primeiro passo que nós vamos fazer é isso: retirar aquilo que é erva daninha que está no meu e no seu coração. Retirar essa erva daninha, limpar o solo e deixar só o trigo prosseguir com o seu crescimento. É essa hora agora que já foi revelado qual tipo de semente que nós devemos cultivar e lançar. É agora. Enquanto toca o louvor, fale com Deus: Deus, eu tiro isso. Essa manhã eu saí murmurando, essa manhã eu questionei, essa manhã eu não acreditei, mas a tua palavra é verdadeira, Pai. Semente de inconstância, eu não tenho buscado como deveria. Retira isso da tua vida. Seja um semeador das bem-aventuranças do Senhor, sementes boas, sementes de bênção, sementes de declarações. Agora você e Deus, enquanto toca o louvor. Não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um vai deixar essa luta me matar, o
vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. A palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 5, continuando no capítulo 6, diz: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por isso que quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito, ele produz esse fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Até aqui. Talvez porque nós não permitimos que o Espírito Santo nos guiasse na semeadura, nos colocasse como a orientação de semeadura. Talvez não permitimos que o Espírito Santo nos conduzisse nessa semeadura. Por isso que talvez, com certeza, lançamos palavras, sementes que não agradaram e que feriram. Aquele que vive da carne, colherá da carne, diz a palavra. E o Senhor nos reuniu nessa manhã de ceia, porque Ele não quer ver você fora de nada do que Ele tem prometido para você. Fica de pé no teu lugar. Ele não quer que você seja fora desse propósito dEle. Que sementes que eu preciso, e creio que aqui agora nesse momento do louvor nós retiramos as ervas daninhas. E nós aprendemos que precisamos semear amor, bondade, aquilo que o Espírito produz, o fruto do Espírito. Nós vamos estando produzindo sementes de paz, em ambientes de guerra, de discórdia. Nós somos aqueles que vamos semear a paz, porque somos de Cristo. Nós vamos semear a bondade num ambiente totalmente maldoso. Nós vamos ser aqueles que vão produzir a bondade. Na hora da semeadura, nós vamos exercitar o domínio próprio. Aí você escolhe a semente certa. E o Senhor nos convida nessa manhã a esse entendimento, que a partir de hoje eu preciso semear as sementes que o fruto do Espírito me ensina. A semear todos os dias aquilo que o Espírito me conduz, e é todo dia que eu e você vamos lutar contra a carne. A própria palavra diz: a luta contra o Espírito e a carne é a luta diária, é aí que eu preciso vencer.
Eu não consigo viver só vencendo no momento de culto. Eu tenho que vencer no momento da intimidade. Estava compartilhando com uma pessoa que a estrutura igreja, ela é relevante, importantíssima, essa comunhão, isso é muito importante. Tudo isso que nós estamos vivendo essa manhã é muito importante e não pode ficar fora daquilo que nós vivemos, daquilo que nós esperamos em Deus. Mas talvez algumas coisas que a estrutura não te fornece, a intimidade com Deus vai te fornecer. Ela vai te suprir, porque saindo daqui, eu aprendi que eu preciso semear de uma maneira diferente do que eu estava semeando. Com fé, com alegria, com confiança, mesmo em meio a dificuldades. E por isso eu quero fazer um convite nessa manhã. Para você que ainda não viveu esse tipo de semeadura, que não conhece Jesus e nunca entregou a sua vida a Jesus, você se encontra aqui nessa manhã e você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se há alguém aqui, que levante a sua mão. E também eu tenho um outro convite, para você que entendeu, que se afastou ou se distanciou de uma maneira onde começou a semear errado. Você entendeu que precisa voltar a semear certo, perto do Senhor, do agricultor. Renovar a sua aliança com Cristo. Se você se encontra aqui, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu preciso ouvir sua mão levantada, eu preciso voltar aos caminhos, eu preciso semear boas palavras, eu preciso semear boas ações, aquilo que a palavra de Deus diz. Se você se encontra aqui, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Hoje é manhã de renovação, de aliança, porque essa mesa que nós vamos compartilhar nessa manhã, é o Pai que te chama para um novo tempo com Ele. Não importa, a semeadura que o Senhor quer nos dar nessa manhã, é de novidade de vida, que nós venhamos ser sim, aqueles que semeiam pelo fruto do Espírito, aquilo que produz todos os dias em nós uma esperança, aquilo que produz em nós todo dia uma confiança e uma certeza de que não estamos sós. Por isso há lugar para você aqui na frente. Se você deseja isso, filha, se você deseja mudar isso, muda a tua semeadura para que se mude a tua colheita. Isso, filho. Há lugar para você aqui ainda. Pensa nisso, eu preciso mudar a minha semeadura para mudar a minha colheita. Eu só vou conseguir isso se eu decidir hoje, nessa manhã. E eu sei que é uma luta da carne contra o Espírito para que você venha aqui. Há 26 anos atrás, quando eu recebi esse mesmo convite, parecia que eu tinha correntes nas minhas pernas, parecia que eu tinha bolas de ferro, me pediam de ir à frente. Por isso que eles pedem para que você levante a mão, porque se você não conseguir, alguém te traz aqui. Algum irmão, alguma irmã te traz aqui. E foi o que aconteceu comigo. Parecia que eu estava imóvel naquele lugar, eu levantei a mão, alguém me conduziu até a frente. E isso não é para expor você, é para dizer que você está em Cristo, que você concorda, que você quer recebê-lo novamente, que você quer ter uma aliança com Ele. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã, Pai, que essas vidas, Senhor Deus, que vieram aqui à frente, numa renovação da aliança contigo, Pai. Pai, reconhecendo em Ti, o único e soberano Deus, Pai, que entenderam, Pai, que precisam mudar a forma de semear para ter uma colheita diferente, uma colheita que vem do céu, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, a estar abençoando a cada uma delas, Pai, para que elas possam, Senhor Deus, viver, Pai, de uma colheita extraordinária do Senhor. Pai, aonde não havia paz, haverá paz, aonde não havia amor, haverá amor, Senhor Deus, que aquilo que nós vamos colher, que elas irão colher, vem do céu, do Senhor, que é a paz, o amor, sim, Deus, a fidelidade e as promessas do Senhor, Pai.
Por isso eu peço, Pai, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, as proteja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Todo esse momento foi preparado para que isso acontecesse verdadeiramente, não só que nós aprendêssemos o ensino da palavra, mas também que tocasse os corações para que vocês entendessem que há um tempo de colheita nova para a vida de vocês, porque a percepção do Espírito falou mais alto, e nós queremos receber vocês com alegria, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e nós temos prazer em fazer uma festa pela vida de vocês. Então eu vou contar até 3, no 3 vocês virem para lá para receber aí a alegria e a família que vocês podem contar daqui por diante, tá bom? Vamos lá, gente, me ajuda aí? Um, dois, três, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Todos receberam a ceia? Quem não recebeu, pode sentar um pouquinho. Quem não recebeu, só para identificar, para ele levar. Chamar a minha amada aqui, pastora Regina. Um momento especial. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta através de cear. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, para que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A importância de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Todos receberam? O que nós temos no entendimento maravilhoso do Senhor é nos lembrar, para que a gente beba, coma e beba em memória dele, para entender que ele tem uma aliança conosco, e mesmo em meio, às vezes, a nossa inconstância, ele não desiste de nós, nunca vai desistir de mim nem de você. Por isso que o fato de nós lembrarmos do corpo que foi moído ali na cruz, que foi dilacerado pelas chibatadas, que foi despedaçado, teve um propósito para que hoje eu e você
Viemos a nos examinar e dizer: Senhor, perdoa a minha inconstância. Mas eu não quero ficar fora dessa ceia, porque é uma mesa que o Senhor preparou para o Filho. Esse é o momento onde nós celebramos o sangue derramado na cruz. Sabe para quê? Para Ele lembrar que esse sangue tem poder. Esse sangue cura, esse sangue liberta, esse sangue salva, esse sangue tem poder. Declarar pelo sangue de Jesus, declarar pelo corpo de Jesus, declarar pelo nome de Jesus, que tem poder sobre todas as coisas. Hoje Ele diz para mim e para você, quando nós estivermos ceando: eu ainda vou cumprir aquilo que eu te prometi, porque eu sou fiel, eu tenho uma aliança com você. Por isso não pare de semear, por isso não pare de insistir numa semeadura seletiva. Não pare, não desista daquilo que eu prometi para você. A ceia é para te lembrar disso também. A ceia é para trazer o pecador, o arrependido ao lugar da mesa. Porque aquele lugar da mesa nunca foi tirado de você, você que levantou dela. Compreende isso? A ceia é para te trazer de volta. A ceia é para te trazer para perto. Porque no momento da mesa, o pai não está olhando para o defeito do filho. Ele está olhando para o coração. E Ele diz: nesse momento, eu quero cear com você, porque você continua sendo meu filho e minha filha, e eu não desisto de você. Então não desista, continue em nome de Jesus. Levanta o teu pedaço de pão. Pai, nós consagramos ao Senhor, Pai, esses elementos. O pedaço de pão que simboliza o teu corpo, que foi sacrificado, mutilado por nossas vidas, por nossa causa, Pai, por nossos pecados. Que o Senhor fez isso, Pai, sem titubear, sem pestanejar. O Senhor fez isso com uma certeza, Pai, de que hoje estaríamos reunidos aqui em teu nome, celebrando, Pai, lembrando daquilo que o Senhor já fez por nós e irá fazer, Pai. Uma aliança inquebrável, Pai, uma aliança irrevogável, Pai. Por isso, Pai, nós consagramos esse pedaço de pão que simboliza o teu corpo, esse suco de uva que simboliza o teu sangue. E nós participamos agora, Senhor Deus. Pedimos perdão ao Senhor por nossas faltas, por aquilo que talvez nós semeamos por esses tempos e não estava de acordo com a tua vontade. Perdoa-nos, Pai, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor e falhos, e precisamos do teu perdão, da tua misericórdia. Obrigado por nós podermos ter a oportunidade de cear nesta manhã. Nós consagramos, Senhor Deus, ao Senhor esses elementos e participamos em nome de Jesus. Coma do pão. Beba do suco e celebre o Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada reverá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre
seu coração. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, nesta manhã. Obrigado, Pai, por podermos participar nesta manhã da Tua palavra, da ceia com o Senhor, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor as nossas vidas, Pai. E nós declaramos, Pai, como família, Pai, como filhos, como pais, como mães, como irmãos, nós viveremos uma colheita extraordinária daqui por diante, Pai. Porque nós celebramos, estamos selecionando agora a nossa semeadura. Nós vamos semear aquilo que Teu Espírito nos ensinar. Nós vamos semear, Seu Deus, a paz, o amor, a fidelidade, a bondade do Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, leva-nos de volta ao nosso lar, debaixo da Tua graça, misericórdia e proteção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, porque sabemos que colheremos a colheita extraordinária do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.